Aí nós chegamos na questão dos repasses. Aqui eu fiz um estudo para mostrar para vocês o seguinte: composição da receita dos governos municipais. Aqui uma questão muito interessante. O que nós temos aqui? Eu fiz uma análise dos impostos diretos. Então veja, a Grécia, os municípios recebem 12% de impostos diretos. O Reino Unido, os municípios recebem 14% de impostos diretos. Na Polônia, os municípios recebem 19% de impostos diretos. Isso pode escandalizar as pessoas, achar que o Reino Unido, a Grécia e a Polônia recebem de impostos diretos os municípios, só isso, em comparação com o Brasil, que recebe 20% de impostos diretos, tá? Mas eu quero referir o seguinte: Grécia, Reino Unido e Polônia são estados unitários. E como eles são estados unitários, eles são feitos para isso. A lógica é outra, não é um estado federal, são estados unitários. Então, quando eu trato em estado unitário, a lógica é diferente do estado federal. Não é a descentralização, é a centralização. Bom, aí o Brasil, 20% de impostos diretos, 65% de transferências, 15% de outras receitas. Olha a África do Sul, 25%. Olha a Alemanha, 37%. Austrália, 38%. Canadá, os municípios. O Canadá é uma federação muito interessante. Eu acho que um dos melhores modelos federativos do mundo é a Suíça e o Canadá. O Canadá tem 43% das receitas diretas para os municípios. Significa dizer que o dinheiro arrecadado fica na localidade. Eles estimulam a arrecadação local. Para mim, o Canadá é um dos modelos mais bonitos de ser estudado, porque ele é um parlamentarismo, é um federalismo, tem chefia de Estado, que continua sendo a monarquia inglesa, tem um primeiro-ministro, tem um arquétipo muito interessante. Eu acho que a gente gosta muito de copiar os modelos estrangeiros. O Canadá é um modelo muito interessante. O defeito do Canadá, para mim, é que ele é common law, não é civil law, para ser copiado, né? Mas é um modelo bem interessante, já que a gente adora copiar os sistemas estrangeiros. Olha o Chile, gente. O que o Chile tem se desenvolvido tanto? É um dos países talvez mais desenvolvidos das Américas. 79% das receitas ficam com o município. Olha a China. Falam da China, olha ali, 43%. Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Rússia, o Brasil 20%. Bom, qual é o problema desses 65% serem originários de transferências? Ó, aqui após a Grécia, Reino Unido e Polônia, que não tem pretensão de serem estados federais, o Brasil aparece como o quarto país em que os municípios são mais dependentes do poder executivo federal. Então veja. Agora, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é o seguinte: as estatísticas comprovam que a relação político-partidária influencia nas transferências dos estados para os municípios e nas transferências da União para os municípios. Esse é um problema interessante. Isso aí mereceria uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado para pesquisa. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, que essas transferências elas não são feitas no amor. Elas não são feitas no espírito federalista. Não são feitas em almejando uma boa descentralização. Essas descentralizações são feitas da seguinte maneira. Primeira pergunta, é do meu partido? Sim. Então eu vou fazer a transferência mais rápido, liberar o recurso mais cedo, fazer com que chegue naquela ponta de uma maneira mais efetiva. Tanto que isso é motivo de discurso eleitoral. Veja, o presidente é do partido tal, é importante que aqui tenhamos alguém do governo do partido tal, é importante que aqui tenhamos um prefeito do partido tal, para estabelecer uma conectividade. Então, os estudos comprovam que quando o prefeito, o governador e o presidente são do mesmo partido, as transferências são mais benevolentes. Quando o prefeito, o governador e o presidente são de partidos em lados opostos, estão situação e oposição, essas transferências emperram, não andam, inviabilizam, atrasam. Por isso que eu não culpo muitas vezes os prefeitos,
Porque eu sei que isso é um problema estrutural federativo. Você vai, bate na porta, implora, ajoelha, pede recurso, quer a verba, quer o destino e ela não vem. Ela acaba indo para quem está mais próximo do poder partidário de quem está na cúpula. Então nós transformamos, na verdade, a nossa federação num sistema de mecanismo de manobra eleitoral. E os governos, muitas vezes, usam isso para a troca de apoio político. Você vai me apoiar, você vai aprovar comigo determinada reforma, você vai votar comigo determinada lei, a sua bancada vai começar a olhar com outros olhos os nossos temas. Chama os governadores para falar com seus representantes. Chama os governadores para falar com seus representantes locais, etc, etc. Então vai criando uma distorção e que nós poderíamos chamar isso até de corrupção. Porque essa distorção não é uma coisa comum, é uma coisa incomum e isso também é um dos mecanismos da corrupção que nós temos no Brasil.